Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa nona aula. Hoje o objetivo da nossa aula é falar de taxa de variação e vamos entrar num conteúdo que vamos permanecer durante umas 2 semanas no mínimo, que é derivada, tá? Hoje a gente vai dar início ao estudo das derivadas, onde tem muita utilidade no cálculo 1, não só no cálculo 1, tá? Cálculo 2 e assim vai. Então, temos que aprender esse conteúdo, que posteriormente você vai necessitar desse conteúdo, tá bom? E como eu falei anteriormente, a derivada, ela tem a ver com o estudo do limite. Então, é necessário também o conhecimento anterior para estudar a derivada, tá bom? Na última aula, eu não terminei, né? Faltou o limite fundamental exponencial, estão lembrados? Então hoje eu vou apenas terminar a aula passada, que é o limite fundamental exponencial, e depois eu entro na parte de taxa de variação, tá bom? Pode deixar a imagem, não tem problema não, eu já vou colocar outra. Só ver se é esse aqui. Tá correto. Vamos lá então. Esse limite aqui, ele é conhecido como o nosso limite fundamental exponencial, tá bom? Esse limite bem aqui, tá? O meu objetivo aqui não é demonstrar este limite, e sim aplicar, utilizar as aplicações dessa identidade, tá bom? Então o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando o meu x tende a quanto? A mais infinito é igual a quem? Ao e, tá? Quem é esse e? Número de Euler, né? 2,71 e assim vai, tá? Então é o número e. Então esse é o nosso limite fundamental exponencial, que ele é válido para mais infinito e também, já coloquem, se for também para menos infinito, tá? Tanto para mais infinito quanto para menos infinito, esse resultado dá quanto? Dá o próprio e, tudo bem? Vamos para cá então. Mostre isso aqui. Mostre que o limite de 1 mais u elevado a 1 sobre u é igual a e, quando u tende a quanto? A 0, tá? Vamos fazer uma pequena comparação para cá. Eu tenho o número 1, tranquilo? Só que para cá eu tenho 1 sobre x, e aqui eu tenho quanto? U. E aqui, que é a letra x, eu tenho 1 sobre u. Não dá uma leve impressão que isso aqui inverteu de posição, se a gente olhar? Tá? Dá uma leve impressão que esse foi para cima e esse veio para baixo. Mas ao mesmo tempo que trocou de posição, teve uma troca de variável, não teve? Então você fala, professor, como é que eu mostro isso aqui? Eu faço usando a técnica de mudança de variável. Mudança de quê? Variável. Vamos lá então. Eu vou chamar o meu u igual a 1 sobre x. Tranquilo aí? Tá certo? Ou seja, 1 sobre x eu vou chamar de u. Você concorda que o x pode passar para cá, multiplicando, e u pode passar para cá dividindo? Só trocar de posição. Então eu posso falar que o x é igual a 1 sobre u. Tranquilo aí também? Posso prosseguir? Tá? Bom, mas o que eu tenho aqui nesta identidade, que é o limite fundamental exponencial? Que o meu x aqui ele tende para quanto? Para mais infinito, então vou ter que mudar. O que é que acontece aqui nessa expressão quando o meu x tende
para mais infinito. O que é que acontece nessa expressão quando o meu x tende mais a infinito? O meu u tende a quanto? Para zero. Isso nós vimos na aula passada, né? Então a gente já vai no automático, utilizando as ferramentas já demonstradas. Então, 1 sobre o mais infinito, então isso vai implicar que o meu u tende a quanto? A zero. Tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai apenas mudar a variável. Eu vou jogar aqui no limite fundamental exponencial. Tá? Nós temos o seguinte, pelo limite fundamental exponencial, o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando o meu x tende a mais infinito, a gente já sabe que isso é igual a quem? A e. Mas o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo uma mudança de variável. Quando o meu x tende a mais infinito, o meu u tende a quem? A zero. Então, eu jogo aqui limite, quando o meu u tende a zero, abre parênteses, de 1 mais 1 sobre x. Quem é 1 sobre x aqui que eu chamei? U. Então, fica mais u elevado a x. Elevado a x. Mas quem é x? 1 sobre u, tudo bem? Então, aqui eu coloco 1 sobre u. E tudo isso aqui, que é o primeiro limite fundamental, tá? Ele é igual a quem? A e. Tranquilo? Alguma dúvida? Sim ou não? Ok. Projeta lá, por favor. Tá, deixa eu ver bem aqui. Calcule agora o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x mais 3, quando o meu x tende a mais infinito. Ok. O que é que a gente vai fazer aqui? Pensa aí. O que é que dá para fazer aí? Separar. Eu posso separar em um produto, né? Um produto de dois fatores, porque aqui eu tenho uma soma. O meu expoente não é uma soma de dois termos. Então, se eu pensar nessa ideia aqui, eu posso fazer o limite, quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x vezes 1 mais 1 sobre x elevado a 3. Tranquilo isso aí, gente? Sim ou não? Alguma dúvida? X mais 3, ou seja, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Tranquilo? Tá? Aí você fala, por que você utilizou essa propriedade aí da potenciação? Porque agora, vou até colocar aqui um colchete. Bora pensar aqui, a gente vai jogar direto logo aqui o resultado. Tá bom? O meu x está tendendo a quanto? A mais infinito. Não vai te esquecer que o limite do produto é o produto dos limites. Eu poderia separar, mas eu vou fazer direto. Quanto é que dá esse limite aqui? Quando o x tende a mais infinito. Quanto é que dá esse limite aqui? Vamos lá. E. Não é o limite fundamental? Sim ou não? Tá? 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso aqui dá e. Vezes o limite dessa outra expressão, tá? Quando o x tende a mais infinito. Agora vamos analisar aqui. Quando o meu x tende a mais infinito, quanto é que dá 1 sobre x? Vai dar quanto? Zero. Então, isso aqui tende a zero. E isso aqui, apenas essa parcela. Então, vai ficar 0 mais 1. 0 mais 1 dá 1. 1 elevado ao cubo dá 1. Então, vai ficar 1 vezes z. Então, o resultado disso aqui vai ser quanto? Vai ser, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida nessa questão ou não? Posso fazer uma perguntinha para ti? Tira o número 3. Coloca o 4. Qual seria o resultado? E. Tira o número 3. Coloca o número K. Quanto é que se daria o resultado? Número K, o número K natural. Daria o próprio quê? E. Está dando para entender? Daria o próprio quê? E. Então eu já posso, é o que a gente fala de modelos matemáticos. Então eu joguei o número 1, 2, depois joguei o número 3, eu posso jogar um número K natural qualquer. Deu para entender? E aí o limite ainda continuaria dando quanto? Daria dando I. Tranquilo aí? Ok. Próximo. Calcule o limite de 1 mais 2 sobre x elevado a x, quando x tende a mais infinito.
Qual é a ideia dessa questão aqui? Notem que este limite é parecido, mas não é igual. Qual é a diferença? Aqui é o número 1, o limite fundamental, que aparece quem? O 2. E aí? O que é que eu devo fazer aí? Oi? Alguma ideia ou não? Separar? 1 sobre x mais 1 sobre x, que dá 2 sobre x. Vamos ver aqui. Qual seria a ideia dessa questão aqui? Eu vou chamar esse termo aqui usando a técnica de mudança de variável. Bora ver o que é que vai dar. Vou usar mudança de variável. Mudança de variável. Então, 2 sobre x eu estou chamando de uma variável. Qual variável? U. Variável U. Quando U é igual a 2 sobre x, isso vai implicar, posso trocar de posição, né? X multiplica e U 10. Então, meu x vai ser quem? 2 sobre U. Tranquilo? Mas quando eu faço a mudança de variável, não te esquece que aqui vai mudar também. Lembra? Aqui mudar. Aqui é quando o x tende a mais infinito. O que acontece quando o meu x tende a mais infinito? Quando o meu x aqui vai a mais infinito, vai ficar 2 dividido por mais infinito. Para quanto vai o meu resultado do meu u? Para 0. Ah, então meu u tende a quanto? Para 0. Agora vamos substituir as variáveis para ver o que é que vai acontecer. Tudo bem? Vamos lá então. Então isso aqui é igual ao limite. Quando o x tende a mais infinito, o u tende a 0. Então coloco aqui u tendendo a 0. Abre parênteses. U1 mais 2 sobre x. Quem é 2 sobre x aqui? Não é U? Fiz a troca, substituição. É elevado a quem? Tá, mas quem é o meu x? Não é 2 sobre U? Então aqui onde está a letra x eu troco por 2 sobre U. Há alguma dúvida aqui? Por enquanto alguma dúvida, gente? Posso prosseguir? Posso? Aí você vai dizer, professor, mas essa caracterização não tem nada a ver com essa. E eu concordo plenamente. Mas tem a ver com uma outra caracterização. Está ou não muito próximo dessa daqui? Está ou não está muito próximo? Qual é a diferença dessa caracterização para essa daqui? O 2. Aqui não era para ser 2, era para ser o número 1. Mas tu pode utilizar alguma manipulação. O que é que dá para te fazer aí? Elevar o quê? Ao quadrado. Muito bem. O que ele está dizendo que eu posso fazer é isso aqui. Ó. Isso aqui é igual... Vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. Limite de 1 mais U, tá? Elevado. Notem, vou fazer direto aqui. Se não entender, pergunte. Isso está certo ou está errado? Está certo ou está errado? Bora lá. Vou colocar bem aqui no borrão. 8º ano. Potência de outra potência. Conserva a base. E o que é que eu faço com os expoentes? Multiplica. 2 vezes 3. 6. Sim ou não? Então eu posso pegar qualquer um número e dividir em 2. Né? Então o que foi que eu fiz? Eu peguei o número 2 sobre U e dividi em 2 partes. Meio vezes 2. Quanto é meio? Desculpa que eu errei alguma coisa. Aqui não é 2, tá? Me conserte, por favor. Aqui qual é a letra? U. Tá bom? Quanto é 2 vezes 1 sobre U? Não vai dar o mesmo resultado? Deu para entender? Então eu desmembrei. Para mim fazer uma potência de outra potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Quando eu multiplicar dá o mesmo resultado. Fechado? Tranquilo? Agora sim. Isso aqui, que está dentro do parênteses, o limite quando U tende a 0, de 1 mais 1 elevado a 1 sobre U, a gente já viu. Quanto é que dá esse resultado bem aqui? Daí, deu para compreender? Então aqui vai ficar E, toda essa expressão é elevada a quem? A 2, E elevado ao quadrado. Alguma dúvida? Sim ou não? Posso generalizar? Pode perguntar. Essa parte do tendendo a 0? Tá, bem aqui, eu vou fazer bem aqui novamente, tá? O meu U é igual a 2 dividido por quem? Por x. Eu tenho que mudar isso aqui. Por que mudar? Porque eu estou usando uma técnica de mudança de variável. O meu x tende a quanto?
mais infinito. Então pensa que aqui eu vou pegar o número 2 e dividir por uma quantia infinitamente grande. Tranquilo? Então quando eu pego um 2 e divido por uma quantidade infinitamente grande, isso aqui tende a qual resultado? A zero. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Posso prosseguir? Minha pergunta: quanto é que seria esse limite, esse mesmo limite? Tira o número 2, coloca o 8. Diga. E elevado à oitava. Ela estaria certa ou estaria errada? Pensa aí. Ela estaria certa ou errada? Estaria certa. E elevado à oitava. E se fosse aqui um número K natural? Quanto é que daria o resultado? E elevado a K. Está dando para você entender essas manipulações de modelos matemáticos? Então eu já sei que deu aqui. Se eu pegar um número natural vai dar certo? Vai dar sempre certo com um número natural aí. Tá bom? Ok? Vamos mostrar mais esse aqui. Só esse para finalizar a parte. Mostre que limite de e elevado a h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, eu quero provar que isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1. E aí? Não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? Não está muito distante. Vamos pensar na técnica mudança de variável? Pode ser? Vamos pensar na técnica da mudança de variável aqui. Isso aqui eu quero provar que é igual a 1. Igual a 1. Eu vou chamar de U igual a E elevado a H menos 1. Tudo bem? Então, todo esse numerador eu chamei de U. Todo numerador. Você concorda que isso aqui, o meu E elevado a H é igual a 1 mais U? Tudo bem? Se está menos 1, passa mais 1. Tranquilo? Tá? Agora eu tenho que mudar aqui esse H. Eu tenho que colocar a letra H sozinha, isolada. Qual é a ideia de eu colocar essa letra H isolada? Quem sabe? Oi? Log de N, né? Log natural. Joga log natural de um lado e log natural do outro. Eu vou dizer, por que log natural? Porque a base é E. Tá? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou jogar o log natural. Então eu vou jogar log natural de E elevado a H, e do outro lado eu jogo log natural também, mas log natural de quem? De 1, U mais 1. Alguma dúvida aí na identidade que eu fiz? Log de um lado, log do outro. Posso prosseguir? Posso? Aqui dá para fazer alguma coisa, né? O que é que dá para fazer? Pensa aí. Propriedade. O que é que o expoente tem no logaritmo de propriedade? Ele pode vir para onde? Para frente, não é isso? Dá um chute nele, ele vem para frente multiplicando. Então vai ficar E vezes, já vou apagar isso aqui, tá? Log neperiano na base E. Quanto é que dá isso aqui? Não dá 1? Então vou apagar, porque é 1 vezes E vai dar o próprio E. E o E vai ser o log natural de 1 mais 1. Esse vai ser o valor do E. Tranquilo aí? Tranquilo? Agora, bora ver o que acontece. O meu H está tendendo a qual número? A 0. Aí eu vou analisar bem aqui, ó. Bem aqui. Vamos fazer análise. O que acontece quando o meu H vai a 0? O que é que vai acontecer com o meu U? Errei alguma coisa? Não entendi. Não entendi. Ah, tá. O H. Obrigado. A letra é o H. Não é isso? Obrigado, tá? Eu errei a letra, né? O H vem multiplicando e ele dava 1. Obrigado. Tá? Vamos lá. O que acontece quando H vai a 0?
Ele não está tendendo a zero? Quanto é E elevado a zero? 1. 1 menos 1? 0. Então, o meu U tende a quanto? A zero. Alguma dúvida aí? Então, já consegui mudar o H para essa variável U, e E elevado a H menos 1 já tem aqui. Então, agora eu vou fazer a substituição. Isso aqui vai ser igual a quem? Ao limite. Quando H tende a zero, o meu U tende a zero. Então, eu coloco aqui U tendendo a quem? A zero. Meu U tende a zero. E elevado a H menos 1, eu chamei aqui de quem? De U. Então, o limite de U sobre H. Mas quem é o meu H? Não é isso aqui? Então, coloco bem aqui. Log natural de U mais U. Tem algum problema fazer assim? Não, né? Só inverter aqui. Com muita tinta. Agora, olha para cá. O que é que a gente pode fazer? Alguma ideia ou não? Eu vou fazer aqui. Você concorda que esse U ele pode aparecer aqui embaixo ou não? Tem uma maneira. Deixa eu ver se você me entende aqui. Vou colocar assim dessa maneira aqui. É a mesma ideia para lá, tá? U dividido por quem? Por X. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre... Presta atenção que eu vou usar lá direto, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre o X. E o U que está em cima eu posso colocar bem aqui. Tá? Ah, e por que, professor? Isso aqui não é uma divisão de duas frações? Repete a primeira e multiplica pela segunda fração o quê? Na invertida, aí vai ficar o quê? U sobre X. 1 vezes 1 dá U e o X fica no denominador. Alguma dúvida? Deu para entender? Então, o que é que eu vou querer fazer? Vou querer pegar esse U e jogar onde? Aqui no denominador. Tranquilo? Então, eu vou jogar direto aqui agora. Limite. Quem é que vai ficar em cima? O número 1. Tudo bem? Do log natural de 1 mais U. Tudo isso dividido por quem? Por U. Tranquilo? Todo mundo dividido por quem? Por U. Não é assim que eu expliquei para vocês? Agora um detalhe. Isso aqui não é uma divisão por U? Teria algum problema se eu fizer isso aqui dessa maneira? Estaria errado? Não, é a mesma coisa, né? Dividido por U. Continua dividido por U. Aí você fala, e por que o senhor colocou dessa maneira? Para tentar chegar nessa caracterização. O que é que está faltando? Olha bem. O que é que está faltando? Por comparação, pensa aí. Está faltando o expoente, não está? Se o expoente... Onde foi que eu utilizei? Bem por aqui. Se o expoente ele pode descer, mas ele também pode o quê? Voltar. Inversa. É isso que eu vou utilizar aqui. Então, esse aqui vai ser o quê? O limite, quando U tende a zero, de 1 sobre log natural de 1 mais U elevado a quanto? Ao 1 sobre U. Alguma dúvida nisso daí? Não? Tranquilo? Tá. Vamos lá então. O que acontece neste limite aqui? Já posso fazer a minha conta. O que acontece nesse limite aqui, quando o meu U tende a zero? Log natural desta função de U mais U elevado a 1 sobre U. Isso aqui dá quanto? Daí. Não dá E? Sim ou não? Então vai ficar 1 sobre o log natural, essa expressão quando U tende a zero, dá E. Tranquilo? E novamente, quanto ao log de E na base E? 1. Então vai ficar 1 dividido por 1, que dá quanto? Dá 1. Então, mostramos que este limite, ele é igual a quanto? A 1. Alguma dúvida? Bonito, né, demonstração? É bom que ele tem bastante propriedades do logaritmo, né? Potenciação, sobe, desce e tudo. É bom para a gente revisar isso de vez em quando. Tá bom? Então, vamos iniciar então o nosso estudo de taxa de variação. Tá.
Conteúdo de taxa de variação, vocês já estudam isso desde o teu ensino fundamental, né? Vocês estudam lá... Me dá um exemplo de uma taxa de variação que vocês estudaram muito no ensino fundamental. De taxa de variação. Oi? Não entendi. Velocidade. A velocidade média, ela não é uma variação? Normalmente o professor, eu vou até colocar aqui, alguns falavam assim, ó. A velocidade é posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo final menos tempo o quê? Inicial, né? Ou usa outras letrinhas se quiser, mas isso aqui é uma velocidade o quê? Média. Velocidade média. A velocidade média é uma velocidade em todo o percurso. Mas o objetivo hoje dessa aula inicial não é calcular a velocidade em todo o percurso. A pergunta é, imagine que você vai de Ananindeua para Marituba, né? E aí você vai ter uma certa velocidade média do teu veículo. Inclusive os carros modernos, eles dão a velocidade média. Se você olhar o velocímetro do carro, ele fica oscilando, aquele digital que é bonitinho, né? Fica ali, 40, 45, normalmente na BR tu não passa muito não, né? Não dá para puxar 100, 120, é toda hora congestionada. Então, você fica olhando para o velocímetro e fica ali, 40, 41, 42. Você concorda que quando eu estou olhando aí para o velocímetro é a velocidade naquele momento? Sim ou não? Aquela velocidade naquele momento não é velocidade média, é a velocidade que a gente chama de velocidade instantânea, pontual, naquele exato momento. Deu para entender? Quando vocês utilizam isso, que utilizaram muito no ensino fundamental, que calcula lá a distância dividido pelo tempo, posição final menos inicial, tempo final, e aí você calcula uma velocidade, mas não é uma velocidade em cada ponto, é uma velocidade média, em todo o espaço percorrido, em todo o tempo gasto. Deu para compreender isso aí? Isso é chamado de velocidade média. Alguma dúvida? Não? Ok, projeta lá a imagem para mim, por favor. Tá. Vou colocar bem aqui, depois eu vou para ali. Considere uma função real, y, x1 e x2 são pontos que pertencem ao domínio da função. Então, quando eu fazer uma variação de x, ou um incremento em x, vou falar o que é esse incremento, a variação correspondente em y são dados por essa formazinha aqui, tá? Ou seja, vamos lá então aqui, preste atenção. Vamos falar aqui primeiro de taxa média de variação. Considere um corpo que está se movimentando segundo essa trajetória aqui, segundo esta função, que eu vou caracterizá-la como uma função f, tá bom? Então ele está descrevendo aí de acordo com essa função. E aí, passei uma reta. Como é que é chamada essa reta que troca a curva, que troca o gráfico em dois pontos distintos? Como é chamada essa reta? Reta secante. Rapidinho aqui, tá? Ensino fundamental. Não, desculpa. No ensino fundamental você vê isso também, tá bom? Pensa numa circunferência. Se a reta corta em dois pontos, secante a circunferência. Se ela corta em um ponto, ela é chamada de quê? Tangente. E se ela não corta a circunferência? Exterior. Tudo bem? Ensino fundamental. Isso cai em geometria analítica também, tá? Terceiro ano lá do ensino médio, vocês viram isso daí. Bom, então aqui eu tenho uma reta secante. Você concorda que essa reta secante, ela vai cortar o eixo das abscissas? E bem aqui ela vai formar um ângulo. Vai formar um ângulo. Não sei qual é esse ângulo aqui, posso chamar de qualquer letra. Eu vou chamar de θ. Tudo bem? E quando essa reta secante cortou o nosso gráfico, eu vou supor que aqui eu tenho um ponto x0, de abscissa x0, e logicamente ele vai ter ordenada f de x0, e aqui quando ele cortar esse outro ponto, que eu vou chamar um ponto de abscissa x1, ele vai ter a imagem dele, e a imagem dele vai ser o f de quem? De x1. Tranquilo? Tá? Você também concorda que se eu projetar bem aqui,
projetar essa distância em cima e essa distância vertical aqui, nós já fizemos isso outras vezes, eu consigo obter um triângulo retângulo. Tranquilo? Tá? E esse triângulo menor, ele é semelhante ao triângulo maior. Tranquilo também? Geometria? Tá? Se aqui é θ, quem arrisca? Quanto vale esse ângulo aqui? θ também. Tá bom? Pode pensar em retas paralelas cortada por uma reta transversal também. Oitavo ano. Então aqui eu vou chamar de θ. Tá? Quanto é, eu quero calcular agora aí, a tangente desse ângulo que eu vou chamar de θ. Quanto é que daria a tangente de θ aí nesse ângulo? O que é tangente? Não é o seno dividido pelo cosseno? Ou cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto, não é esse bem aqui? Daqui para cá? É ou não é? Quem é essa distância? É essa bem aqui. Sim ou não? Então vai ser o de cima menos o de baixo. Então vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que vai ser o F de x1 menos F de x0. Na verdade, deixa assim, não tem problema não. Dividido, isso aqui é o meu cateto oposto, então isso aqui é meu cateto adjacente. Quanto é que vale essa distância aqui? Projeta para o eixo das abscissas. Vale essa distância aqui. E quem é essa distância? x1 menos x0. Dividido por x1 menos o quê? x0. Tudo bem? Então, a tangente de θ é essa variação. Aí tu vai dizer, professor, mas eu estou usando f, agora o senhor falou de velocidade e tudo. Calma. Isso aqui não é uma função. Eu posso agora, se eu quiser, eu troco só a letra f. Se eu quiser, eu não vou trocar pela letra s. O que seria a letra s? Seria a equação da posição. Está dando para entender? A posição no ponto x1 e a posição no ponto x0. E aí você vai mudando as funções, eu posso mudar letras também, só para caracterizar o modelo matemático que eu quero trabalhar. Tá certo? Mas a ideia é essa. Tá bom? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma taxa média de variação. Uma taxa média de variação. Alguma dúvida nisso aqui, gente? Não? Ok. Bom, deixa eu te fazer uma outra perguntinha. Não foi comigo a primeira aula, mas eu acredito que devo ter falado sobre uma reta. Qual é a equação da reta tangente que toca nesse ponto? Falaram isso na primeira aula para vocês ou não? Acho que foi o Neto que ministrou a primeira aula, né? Então ele deve ter comentado isso com vocês. Então no decorrer da aula a gente iria estudar qual é a equação da reta que passa tangente neste ponto. E é isso que eu vou começar agora aqui, essa pequena abordagem. Olha para cá. Você sabe que essa reta é uma reta secante. Tudo bem? Então esse coeficiente angular θ, eu posso chamar até um θs. Tá? Ele é dado por essa variação, tá bom? Que eu posso chamar justamente a tangente de θs, tá bom? Da reta secante. Agora, qual é o meu objetivo? Eu vou pegar esse ponto, preste atenção. Eu vou pegar esse ponto o quê? x1, e eu vou fazer ele caminhar no sentido de quem? x0. Eu vou pegar o x1 e ele vai começar a caminhar no sentido de quem? x0. Se o x1 estiver nessa posição bem aqui, ó, presta atenção. Nessa posição bem aqui. Você concorda? Deixa eu fazer bem aqui e vou apagar, tá? Depois, tá? Só quero que você entenda a ideia. Tá? O x1 está bem aqui nessa posição. E o x0 está aqui. O x1 vai começar a caminhar no sentido de quem? De x0. Quando o x1 estiver nessa posição bem aqui, você concorda que eu consigo obter uma outra reta? Mas essa reta ainda é uma reta o quê? Secante. Quando ele está bem aqui nessa posição. Então eu vou aproximar mais ele, vou aproximar ele nessa posição aqui. Pronto. Mas quando ele estiver nessa posição, eu tenho uma outra reta, e essa reta ainda é uma reta o quê? Secante. Concorda comigo? E se eu vier bem aqui neste ponto, vou aproximar tão próximo, quanto eu queira, que seja uma distância mínima, bem pequena, que aí eu consigo obter
uma reta aqui. Quando eu chegar muito próximo de x0, eu vou conseguir obter essa reta bem aqui. E essa reta, ela seria secante? Não, ela seria o quê? Uma reta tangente. Então, eu consigo sair de uma reta secante e vir para uma reta o quê? Tangente. Mas como é que eu faço esse processo? Quando eu faço x1 tender a quem? x0. E esse x1 tender a x0, você já sabe que tem a ver com o quê? Com limite. Está dando para entender? Então, eu estou no limite aqui. Vou caminhando, caminhando, caminhando até chegar próximo. Isso seria o limite. Tudo bem? Então, em outras palavras, eu pego a minha taxa de variação. Vou apagar agora aqui. Deu para compreender a ideia? Sim? E quando eu tenho o limite do meu x1, deixa eu ver, eu coloquei x1, x0, né? Aqui eu errei aqui, que não era x2, tá? x0, desculpa, tá? x1 menos x0 e x1 menos x0, tá bom? Não tinha nada a ver com dor lá. Então, quando eu faço x1 tender ao x0, eu vou ter que f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos o que? x0. Tá? Aí eu consigo chegar onde? Neste ponto. Deu para compreender? Quando eu jogo o limite e faço x1 tender a quem? Ao x0. Então, a minha função, ela vai ser calculada neste ponto aqui. Tá? E um detalhe, vou até colocar bem aqui. A reta que vai ser obtida, está um pouquinho feia, mas deu para entender a ideia, né? A reta que eu vou obter aqui é uma reta, eu vou supor reta T, para facilitar, que é uma reta T chamada de uma reta o quê? Tangente, tudo bem? E como ela vai cortar o eixo das abscissas, ela vai formar um ângulo também. Preste atenção no que eu vou colocar aqui. Aqui vai formar um ângulo, eu vou chamar de θ também, mas ele não é o θ da secante. Eu vou chamar de θt. O que seria esse θt? Um ângulo da reta o quê? Tangente. Um ângulo da reta o quê? Tangente. E que seria um ângulo da reta tangente? Esta expressão aqui. Esta expressão seria justamente o ângulo da reta o quê? Tangente. Deu para compreender isso daí? Ou seja, seria tangente de θt. Alguma dúvida? Não? Existe uma outra maneira de notação também. Vou colocar logo a outra, depois eu... Pensa nessa função aqui, uma função decrescente, tudo bem? Aqui se eu tiver x1, aqui eu tenho quem? F de x1. E se aqui eu tiver o x2, bem aqui eu vou ter a imagem, que vai ser o meu f de x2. Tranquilo? Uma função decrescente. O que eu quero te dizer é o seguinte, aqui eu também consigo calcular essa taxa de variação média. É a mesma ideia, tá certo? Eu consigo fazer aqui o meu f de, eu vou supor na ordem inversa, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos o que? x1. Tranquilo? E agora na definição eu falei para vocês de uma palavra incremento. Incremento, que vai dizer, eu não sei o que seria esse incremento, professor. Bora lá. Pense que essa distância daqui de x1 para x2, eu saio daqui para cá. É um incremento. E esse incremento eu posso dizer que vale quanto? Vale h. A distância de x1 a x2 vale quanto? h. Tá? Eu posso chamar aqui, eu acho que essa é a melhor maneira de você entender rapidinho. O x1 eu vou chamar agora de quem? De x. E o x2 vai ser quem? X somado com quem? Com h. Alguma dúvida? Então meu x2 vai ser quem?
o x mais h. Posso prosseguir? Tá? Eu vou substituir agora bem aqui. F de x2. Quem é o meu x2 agora? X mais h, tranquilo? Então aqui vai ficar o que? F de x mais h. Menos f de x1. Meu x1 eu chamei agora de quem? De x. Menos f de x. Sobre x2 menos x1. x2. Quem é o meu x2? X mais h. Menos, coloco o menos. x1. Quem é o meu x1? X. Isso aqui pode ser escrito agora, dá para cancelar, né? X positivo com x o quê? Negativo. E aí vai ficar o quê? F de x mais h menos f de x sobre quem? H. Isso também é uma forma de taxa média de variação. É uma forma de taxa média de variação com incremento. Tranquilo? Com uma variação. Agora, é a mesma ideia. O que acontece quando eu faço aqui tender para cá? Tá? Quando eu faço essa expressão tender para cá, seria... Vou colocar aqui direto, tá bom? A mesma ideia do limite do h tendendo a quem? A zero. E isso também seria uma variação. Só que aqui não é uma variação no todo o percurso. Tá? Não é uma variação média, é uma variação pontual. Então seria uma variação instantânea. Tudo bem? E isso tem a ver com derivada. Tanto essa expressão quanto esta o quê? Expressão. Na verdade, isso é uma derivada. A gente vai já ver a definição de derivada. Isso é uma derivada, só que é uma derivada no ponto. Uma derivada no ponto. Que inclusive foi o que eu falei para vocês, de eu pegar a reta secante e caminhar até obter a reta o quê? Tangente. Tá? E essa reta tangente é a derivada lá no ponto. Tá bom? Alguma dúvida aí? Projeta lá a imagem, por favor. Bom, não vou escrever aqui, mas olha aí. Taxa instantânea de variação. O delta é variação, é o H. Tá? Seria a variação. Ali, se você observar, x0 mais delta x menos f de x0 sobre delta x. O que é o delta x? É o H, é o incremento. Deu para entender? Notações, eu espero que você compreenda. A minha aula é uma. Pegar videoaula é outra, livros didáticos são outros, mas as notações são diversas. As notações, deu para entender? Eu quero que você compreenda que as notações são diferentes, mas a ideia e definição é a mesma. Tudo bem? Bom, então o limite deste quociente quando o ΔX tende a zero é chamado de taxa instantânea de variação, como eu acabei de falar para vocês. Ela não é uma taxa média em todo o percurso, ela vai ser uma taxa local, tá? Uma taxa instantânea de variação. Vamos lá. Determine a taxa instantânea. Eu não vou copiar todo o texto, tá? Mas eu gostaria que você lesse comigo. Determine a taxa instantânea de variação da área de um círculo. Em relação a quem? Em relação ao seu raio, quando este aumenta uma pequena quantidade. Então eu quero calcular a taxa instantânea, a variação da área de um círculo quando o seu raio aumenta uma pequena quantidade. Olha, então eu tenho aqui duas maneiras. Maneira 1 ou a maneira 2. Está dando para compreender? Isso aqui é a taxa instantânea de variação. Mas a taxa instantânea de variação agora da minha função f, que nem eu falei no início para vocês, pode ser qualquer letrinha, tá? Minha função f é uma função. A minha função agora não está falando de área de círculo? Sim ou não? A área do círculo. Eu posso jogar a letra f se eu quiser, mas se eu quiser eu posso dizer o seguinte: A vai ser minha função, A. E qual é a área do círculo? Quem lembra? πr o quê? Ao quadrado. O que acontece na área do círculo? A área do círculo depende de quem? Do R. Então, vou dizer que é uma função A de R. Tranquilo aí? Que é o mesmo f de x, só usa notações diferentes.
Tranquilo? Posso prosseguir? Vamos calcular então com A de R. Tá? Eu vou usar a do incremento, tá bom? Vou pegar e vou aumentar um pouco o raio. Então tem o seguinte, que o limite... Aí você fala, como é que vai ficar aqui, professor? F, quem é o meu F? É o A, minha função A. De x mais h, calma aí, x mais h. Aqui o x está sendo representado por qual letra? Pelo R, é uma função que depende de R. Mais quem? O h. Menos a de x. E aqui vai ficar o quê? A de R dividido pela letra H. Alguma dúvida? Quando o meu H tende a zero. Deixa eu ver se é isso aqui no texto. É isso aí. Tranquilo? E aí, o que a gente vai fazer agora para calcular essa taxa? Isso aqui, a partir de agora, é só cobrando o conteúdo anterior. Não já estudou limite? É só substituir. Agora são manipulações e manipulações. Preciso lá dos produtos notáveis, quadrado da soma, quadrado da diferença, cubo da soma, cubo da diferença de dois cubos. Todo aquele estudo lá do teu ensino fundamental é necessário. Talvez, uma das maiores dificuldades ainda seja essa tua base do ensino fundamental. Para alguns, não é para todos. É necessário a gente reforçar essa base, tá bom? Vamos lá então, amigos. A de R mais H. Então, eu vou pegar a minha função A e onde tiver o R, que está bem aqui, eu vou trocar agora por quanto? R mais H. Tranquilo? Então, vai ficar o quê? Limite, quando H tende a zero, de A de RH vai ficar π vezes R ao quadrado. Só que meu R está valendo quanto agora? R mais H. Então, coloca bem aqui R mais H elevado ao quadrado. Menos... A de R. Quem é meu A de R? É o próprio πr quadrado. Dividido por H. Posso prosseguir? Tranquilo ou não? Fica de olho, porque uma questão dessa provavelmente vai vir na tua prova. E eu vou querer usando a definição. Talvez alguns até já sabem o macete. O 2 vem para cá e isso já acaba e está o resultado. Mas eu vou querer usando o quê? A definição. Eu estou te avisando, tá bom? Vamos lá então. O que é que dá para fazer aqui? Quadrado da soma de dois termos, né? Aí tu fala assim, professor, eu não lembro, nunca decorei na minha vida. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Se tu não decorou, te vira. Não é uma potência? Te vira. Não é uma potência? R mais H elevado ao quadrado? Estou dizendo que nem eu falo para os meus alunos do ensino fundamental. O que é 3 ao quadrado? Não é 3 vezes 3? O que é R mais H ao quadrado? É R mais H vezes R o quê? Mais H. E aí tu sabe fazer a distribuição. Concorda comigo? Então eu não decorei a regra. Relaxa. Faz o que tu aprendeu no ensino fundamental. Quando é elevado a 2, eu repito 2 vezes. Quer ver? Binômio de Newton. Tu estudou binômio de Newton no teu ensino médio? Não. Se eu colocar aqui R mais H ao cubo, fala com toda sinceridade. São poucos os alunos que talvez levante a mão e diga o resultado correto. Está dando para entender? Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Tu decorou isso? A maior parte não decorou. Eu decorei, tá? Não vou mentir. Quando era pirralho, lá no fundamental era pauleira na minha época, então tinha que decorar. Tá? Aí tu fala assim, tá, mas eu não decorei. E aí? Tranquilo, calma, relaxa. Pega e repete quantas vezes? 3 vezes. E aí tu vai fazendo a distribuição e no final tu vai ser feliz. Vai dar o resultado. Só vai dar trabalho, tá dando para entender? Só vai dar o quê? Trabalho. É por isso que quando a gente ensina matemática, fala, olha, se eu decoro a fórmula, facilita a minha vida. Mas eu não decorei. Então vai no manual. O caminho é árduo, mas o final vai ser feliz. Tá? Vai dar trabalho, vou perder tempo. Né? Eu vou perder um tempinho, mas faça com calma e lá vai chegar no finalzinho. Tudo bem? Então vamos prosseguir aqui. Tá? Eu vou jogar direto aqui. Tá? Então isso aqui vai ficar o limite quando H tende a zero de π vezes R mais H. Vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo.
menos πr quadrado. Eu vou deixar dessa maneira e eu já vou te dizer o porquê. Eu quero que você preste atenção. O que eu vou fazer aqui, tá? Olha para cá. Você pode utilizar isso no dia da prova, sem bronca, tá? Tenho π no primeiro fator e tenho π no segundo o quê? Fator. Isso é fatoração por fator comum. Sim ou não? Tenho π de um lado e tenho π do outro. O que é que eu posso fazer logo para simplificar a minha vida? Eu posso colocar assim, ó, π vezes quem sobrou. Quem foi que sobrou? Aí eu coloco limite de r quadrado mais 2rh mais h quadrado menos, aqui vai, eu vou colocar a letra π? Não, vou só colocar aqui o r ao quadrado, tá bom? Tudo isso dividido por h. Deu ou não para entender o que eu fiz aqui, ó? Tá? Eu tenho π no primeiro e tenho π no segundo, então o π vem para frente. Eu tenho 10 multiplicando e 10 multiplicando. O 10 vem para frente, ele é um fator comum. Tranquilo? Fatoração por fator comum. Ah, professor, mas eu quero multiplicar. Faça, no final vai dar o mesmo resultado. Tranquilo? Vamos lá, vamos prosseguir. Faltou colocar o h, né? Quando o h tende a zero. Amigos simétricos, tranquilo? Posso cortar. Quem foi que sobrou aqui? Limite, faltou o π na frente, de 2rh sobre h ao quadrado. Presta atenção. Que letra é essa aqui no denominador? H. Quase todas as contas que a gente vai fazer tem que aparecer aqui em cima qual letra? H, para poder cortar o H com quem? Com H. Olha para cá. H no primeiro e H no segundo. Fatoração por fator comum. Então coloca o H em evidência, sinal de vezes e abre o quê? Parênteses. Corta H com H, sobra o 2R. Mais H ao quadrado dividido por H vai dar o H. Tranquilo? Se eu multiplico, eu volto para lá. Tudo isso dividido por quem? Por H. Agora finaliza a conta. Corta, corta. Tranquilo? Já que o H está tendendo a zero. Minha pergunta é: quando H tende a zero, isso aqui vai dar quanto? Hein? Vai dar zero. Aqui vai dar zero. Então vai ficar quem? 2R. Mas ainda falta quem? O π. Então esse limite vai dar o quê? 2πr. Alguma dúvida? Bonito, né? Alguém lembra o que é o 2πr? Perímetro. Comprimento da minha circunferência. Ah, então quando eu pego a área do círculo e eu vou derivar que isso aqui é uma taxa instantânea, né, de variação, vai dar quem? O comprimento, vai dar o perímetro. É como se eu pegar uma pequena películazinha, desculpa, um comprimento na verdade, e colocar em volta. Eu vou obter o quê? O 2πr, eu vou obter o próprio comprimento da circunferência. Alguma dúvida nisso daí? Hein? Sim ou não? Não? Próxima. Determine, também não vou copiar o texto, tá? Vamos ler juntos. Determine a taxa instantânea de variação. Só que agora eu não estou trabalhando com área. Estou trabalhando com quem? Volume. Estou pedindo a taxa instantânea de variação do volume. De quem? De um cilindro. De um cilindro circular. Bora pensar dessa maneira aqui, o cilindro circular, feio pra caramba, ele pede essa taxa de variação em relação a quem? Em relação a quem? Ao raio, não foi isso? Ler o texto ou não? Eu quero a taxa de variação instantânea, mas em relação ao raio. Em relação ao raio. Quem é que vai variar então? É o raio. É o raio que vai variar. E o que acontece? Pensa numa lata, forma cilíndrica, reta, tá bom? Não vai te esquecer que o cilindro, ele pode estar inclinado, não pode? Não tem um cilindro oblíquo? Tem. Nem sempre o cilindro vai estar aqui numa lata de óleo, retinha. Existem figuras que a gente pode inclinar, mas vamos falar do cilindro reto, tá bom? Cilindro reto. O que acontece se eu colocar
um pouquinho maior, um incremento bem pequenininho, vai ou não vai teoricamente aumentar? Tá? Dependendo do que eu vou colocar, mas eu quero colocar algo bem pequenininho. Por quê? Porque eu estou calculando a taxa de variação instantânea. Não é isso que ele pede? Então eu posso usar o primeiro ou o segundo. Eu vou usar o segundo. Só que para isso, eu preciso saber quem é o f. F é a minha função, que vai variar de acordo com cada situação. Ele fala aqui de volume, né? Não é o volume? Como é que tu calcula o volume de um cilindro? Já esqueceram? Vocês fizeram a prova o ano... Não foi... Vamos fazer a prova domingo novamente, que eu sei, só para relembrar, né? Já tem gente que vai fazer de novo a prova do Enem domingo. Quer trocar de curso, já está enjoada. Estou brincando. A área da base vezes o quê? A altura, tá? Então o volume do cilindro, tu pega a área da base e multiplica pela minha o quê? A altura. Só que a área da base... Quem é a área da base aqui? πr². É um círculo. Vezes quem? A minha altura. Então, πr²h. Tranquilo aí? Lembraram? Ok? Agora, como é que fica a minha função? Você concorda que o volume varia quando eu variar o raio? Sim ou não? Então, eu poderia dizer que a minha função V, que é um volume, é uma função que depende do raio. Mas depende só do raio? Não, ele também depende de quem? Da altura. Então, se eu variar o raio e variar a altura, o volume varia. Vai variar. Então, uma função de duas o quê? Variáveis. Tudo bem? Porém, o nosso texto ele restringiu alguma coisa. O que foi que ele restringiu? Ele restringiu a altura. Ele fala, calcule a taxa de variação instantânea quando o raio vai variar. Deu para entender? Se o raio vai variar, então eu vou ter o volume, que vai depender apenas de quem? Do raio. Deu para entender? Então é uma função de uma única variável, já que o h é fixo. Tranquilo? Tá? Então vamos usar ali a nossa ideia, então, que é calcular agora isso aqui, é o limite de V. Presta atenção que eu vou mudar aqui. Presta atenção, tá? Tranquilo? Não seria essa a ideia aqui? Tá? Usando aquela mesma função, né? O incremento é o H. Eu vou mudar a letra H. Aí tu vai dizer, por que eu só vou mudar a letra H? Eu só sei com a letra H. Eu vou mudar a letra H porque a letra H compõe a minha função volume. Tá dando para te entender? Então, poxa, vai dar um confronto aqui. Então, eu tiro a letra H e troco por uma letra qualquer. Vou tirar a letra H e troco por uma letra qualquer. Tá bom? Eu vou chamar aqui de uma letra T. Quando T tende a zero. Alguma dúvida nisso aí? Porque eu fiz essa troca da letra H? Porque está na minha função. Posso prosseguir? Agora vamos para o que vocês já aprenderam. Isso aqui vai ser o limite, quando T tende a zero, de V de R mais T. Então vai ser π vezes R ao quadrado. Quem é o meu R agora? R mais T. Então aqui vai ficar R mais T elevado ao quadrado. Ainda falta quem? O H. Tranquilo, agora não deu conflito, né? O Hzinho aí está sozinho. Menos V de R. V de R, quem é o V de R? É o próprio. π R quadrado H. Tudo isso dividido por quem? Pela letra T. Se tu lembrar o que eu acabei de falar lá, eu posso utilizar aqui. Pensa aí. O que é que eu posso fazer aqui? Não entendi. Vou fatorar. Na verdade, é o quadrado da soma de dois termos. Tranquilo, tenho que fazer isso. Mas eu posso fazer outra coisa ainda para simplificar minhas continhas, que também falei agora há pouco. Não entendi. Deixar em evidência o π e h. Não estou entendendo o que meu amigo está falando. Professor, nesse termo todo aqui, ó, primeiro fator, eu tenho o π e tenho quem? O h. π vezes esse parênteses vezes o h. Eu tenho π e o h. E no outro fator, eu também tenho π e eu também tenho quem? O h. Ele é chamado de um fator comum. Não foi isso que eu falei agora há pouco? Então pensa nessa maneira que eu acredito que seja mais rápido para ti. Então isso aqui vai ser quem? πh
que é o meu fator comum, vezes quem sobrou, vezes o limite, quando t tende a zero, de quem? O π e o h foi para frente, então sobrou apenas r mais t ao quadrado. Quem é r mais t ao quadrado? R quadrado mais 2rt mais t ao quadrado. Desenvolve isso aqui, tá? Quadrado da soma. Menos, se o π e o h foi lá para frente, quem é que sobrou então aqui? R quadrado. E é bem mais rápido por aqui. Tranquilo, amigos? Posso prosseguir? Tudo isso dividido por quem? Pela letra t. Tá? R quadrado positivo com R quadrado negativo, corta. Mesma ideia, t. O que é que vai ter que aparecer lá em cima? Não t para cortar? Tem t de um lado e t do outro. De novo, usa fatoração por fator comum. Então vai ficar, ó, πh vezes o limite quando t tende a zero. Coloco o t em evidência. Se eu colocar o t em evidência, vai sobrar 2r mais t ao quadrado é t vezes t. Concorda comigo? T vezes t vai dar o t ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por quem? Por t. Agora finalizamos a nossa conta. Corta t de cima com t de baixo, já que o limite está tendendo. Ele não é o zero, mas está tendendo. Tudo bem? E agora vamos jogar o limite. Quando t tende a zero, esse aqui é a letra t. Quanto é que vai dar aqui o resultado? Zero. E aí vai ficar o 2r. 2r, que não é influenciado pelo t. Vai ficar 2r, o π e o h. 2r multiplicado pelo π e o h. Tranquilo, amigos? Então o que vai sobrar, eu vou escrever aqui da maneira mais lógica, que vocês já devem conhecer. Sobrou 2πrh. Sim ou não? Sobrou 2πrh. Alguém lembra de fórmula matemática? O que é esse 2πrh? Não entendi. Do volume? Não, quase. Quem lembra? O que seria o 2πrh? Área lateral. Quando vocês planificam um cilindro, corta ele, abre todo. Aí eu tenho a base de baixo, a base de cima, que são 2 círculos, não é isso? Mas eu também tenho em volta. Vou só colocar bem aqui. Se tu fizer um corte aqui e aqui, tá? E abrir esse cilindro, ele não vai ficar assim? Vai ou não vai? Ele planificado. Isso aqui, quando eu abrir, ele vai ser uma linha. E o que é essa linha aqui todinha? Não é o comprimento, o perímetro da circunferência, vai ser o 2πr. Mas quando eu abrir, ele deu um retângulo. Mas o que é isso bem aqui? Não é o h? E aí fica 2πr. 2πr o quê? h. Deu para entender? O que é que eu chego à conclusão? Que a taxa instantânea de variação do volume do cilindro é igual à área lateral. É igual o quê? A área lateral. Não é a área total, tá? É igual à área lateral. Não vai te esquecer que a área total do cilindro é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Tá bom? Aí é apenas igual à área lateral. Alguma dúvida aí, gente? Não? E tem vários outros problemas que a gente pode colocar de geometria espacial. Lembra aquelas formulazinhas lá? Então tu vai usando uma, vai usando outra, vai usando quadrado, vai usando triângulo, vai usando alguns sólidos, e aí você cria esses problemas, tá? Bom, pelo horário aqui eu vou dar um pouquinho aqui, uma acelerada. Tá. Velocidade e aceleração. Só para a questão aqui de conhecimento, mas eu já até falei ainda agora, olha. Definimos a velocidade instantânea de uma partícula no instante t. Em qual? Instante. Eu não falei em todo o percurso, tá bom? No instante t, como limite da velocidade média, quando ΔT tende a zero. Então, se você olhar essa expressão, é a mesma que eu dei o incremento h. Tá dando para entender? Esse ΔT é o incremento. É o incremento.
notações diferentes, apenas isso, tá bom? Então, se você pegar a equação do deslocamento de um móvel, de um corpo, e quando eu derivar, ele vai dar justamente o que? A velocidade. Ele vai dar o que? A velocidade instantânea, tá? Naquele ponto. Próximo. De modo análogo, agora a gente consegue definir a aceleração de uma partícula. O que é a aceleração de uma partícula? Também é uma taxa de variação instantânea. Só que agora, se tu pega a aceleração, tá? Se tu pega a aceleração, você lembra que a aceleração ela pode ser definida da seguinte maneira. Vou fazer bem aqui, só para... Não é velocidade dividida pelo tempo? É ou não? Aceleração. E aí tu entra com aquela mesma ideia. Eu posso fazer velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Eu tenho uma variação. Só que aqui é a taxa média de variação. Quando eu jogo o limite e faço tender, aí eu vou ter o quê? A taxa instantânea de variação. Só que a taxa instantânea de variação da aceleração vai ser a nossa velocidade. Tá bom? Tá. A questão da taxa de variação, gente, ela trabalha em várias partes, não só da matemática, como de outras áreas de conhecimento. Não é o meu objetivo aqui ficar entrando em outras áreas, mas vocês vão ver, principalmente vocês que são de diversos cursos, tá? Vão estudar a derivada nos cursos de vocês com suas aplicabilidades devidas com seus professores. Isso era cobrado. Tá bom? É utilizado em corrente elétrica para quem faz física, né? Compressibilidade, taxa de crescimento instantâneo, como eu acabei de colocar para vocês, taxa de fluxo de calor, gradiente de temperatura, isso você vai estudar em matemática, em cálculo tem novamente isso, potência e assim vai, tá bom? Isso aqui já foi, tá, deixa bem aqui. Deixa eu só pegar aqui o material para atualizar aqui a minha... Ok. Eu fiz ali Fiz. Do exemplo sobre a taxa instantânea de variação da área do círculo, eu quero agora quando o meu raio vale quanto? Vale 3. O meu raio vale o quê? 3. Qual é a ideia? Não vai te esquecer que eu vou pedir para você fazer na prova usando a definição. Usando o quê? A definição. Talvez você chegue aqui, professor, você já fez, dá isso aqui. Só que agora o raio vale quanto? Quanto é que vale o raio? 3. Aí você vem aqui, substitui o 3. 3 vezes 2, 6. Vai dar quanto? 6π. Deu para entender? Tá? Porque eu já fiz tudo isso aqui, considerado para um raio R. Então eu já sei que agora eu estou pedindo qual vai ser essa taxa instantânea de variação quando o raio vale quanto? 3. Joga lá, por favor, de novo a imagem. Não custa nada eu fazer isso daí. Ah, tá. Então, vou colocar algo aqui diferente, que eu ainda não falei para vocês. Tá? Já está dizendo lá que vai dar 6π. Mas a gente vai fazer mais uma, querendo ou não. Tá, eu quero saber a taxa instantânea de variação do círculo. Ok, pode tirar, amigo. Vou colocar novamente bem aqui, tá? Tá, preste atenção, gente. Considere uma função f qualquer, tá bom? E aí você tem essas taxas de variações. Agora eu falei para vocês da velocidade
No ponto, lembra? Velocidade o quê? No ponto. E a velocidade no ponto é dada por essa taxa de variação instantânea. Isso aqui é a derivada. É o quê? A derivada é como eu defino a derivada da minha função. Essa é a caracterização da função. Agora, não vai te esquecer que se eu quiser calcular a derivada no ponto, aí volta o assunto. Se eu quero calcular a derivada, a minha função tem que ter esse ponto, e esse ponto tem que pertencer à minha função, ao domínio da minha função. Tranquilo? Tem que estar definida. Tá? Então, aqui vai ser dado dessa maneira aqui. Vou logo te explicar, bora logo entrar nas notações. Tá bom? Vou colocar bem aqui. Notação. Professor, como é que eu identifico um problema no livro didático derivada? Normalmente, ela pode ser escrita assim, ó. F com uma linha em cima. Isso aqui é chamado de quê? Derivada. Derivada da minha função. F, V, V'linha, a galinha, né, como o pessoal fala, a galinha, D'linha, P'linha. O linha representa derivada. Alguma dúvida nisso daí? Sim ou não? Tá? Então, isso aqui é uma derivada. Aí você fala, professor, por que você colocou o x0 aqui? Isso aqui é a derivada da minha função, atenção, tá? É a derivada da minha função onde? No ponto. Tá dando para entender? Não é a derivada de toda a função, é uma derivada no ponto, é local. Na aula que vem a gente vai estudar a derivada da função de forma geral, tá? Derivada de funções. Aqui eu estou calculando no momento a derivada no ponto. E a derivada no ponto é dada dessa maneira aqui. Tudo bem? Que mais? Essa aqui é a notação de Lagrange, tá? Derivada na forma de Lagrange. Tem uma outra que é escrita dessa maneira aqui, a de Leibniz. Tá? D dx. Aí a gente fala o que? A derivada de uma função f em relação a quem? A x. Em relação a quem? A x. Lá em física, às vezes, o pessoal usa isso aqui. Alguns livros antigos tinham, não sei se ainda usa. F com ponto, é derivada também, tá? Mas vamos usar só essas duas aqui, tá bom? Dependendo da situação, a gente vai usar essa e essa. A priori, eu vou ficar usando somente essa daqui, tá bom? F', derivada, tá bom? Alguém aí queria me dizer o que seria F de duas linhas? Derivada segunda, então calculo uma derivada e depois calculo outra derivada. E assim vai, tudo bem? Terceira derivada, quarta derivada. Calma, não vamos antecipar, tudo bem? A gente já está assim, meu Deus do céu, se com uma derivada está difícil, imagine com duas, né? Não, relaxa, tá bom? Alguma dúvida na pequena anotação, na representação? Não? Então vamos lá, então. Então o que eu quero aqui, voltando para esse problema, não vai fazer jogar lá direto, tá? Não vai fazer direto, senão tu vai errar, já estou te avisando, tá bom? Então, vou lá calcular a taxa de variação instantânea no ponto. Qual é o ponto que eu quero? 3. Então, o meu x0 agora vale quanto? Vale 3. Deu para entender aí? Tá? O meu x0 vale quanto? Vale 3. Eu vou usar essa formulazinha bem aqui no ponto 3, tudo bem? Posso usar uma ou usar outra. Eu vou usar essa primeira ali. Então, F', na verdade eu não vou jogar o F, tá? Desculpa. Vou jogar o A. A' no ponto 3. Troca a letra A pela letra F, tudo bem? Porque é uma função A de área. Então, eu vou calcular a derivada da minha função área em qual ponto? Ponto 3. Isso aqui vai ser igual a de x, vai ser o limite quando x tende a quem? A x0. Mas quem é meu x0? 3. Então, quando o meu x tende a quanto? A 3. Está dando para compreender? De quem? F de x mais a... Desculpa, lá em cima, F de x. Então, aqui vai ser o A de x menos o A de x0. Quem é o A de x0? A de x0. O meu x0 vale quanto? 3. Posso prosseguir? Tranquilo? Sobre x menos x0. Então, fica x menos o x0. Tranquilo, gente? Aí a anotação... Tá? Vamos lá, vamos prosseguir então. Isso aqui é igual ao limite
quando x tende a 3. A de x. Quem é meu A de x? Vou colocar, na verdade, aqui, gente, não é x, né? Me ajuda, senão eu vou ficar errando aqui. A minha área depende de quem? De R. Então, eu vou colocar A de R, só para ficar melhorzinho, tá bom? Deu para entender? A de R é o R que tende a quem? A 3, tá bom? Só tirei a letra X. Então, quem é meu A de R? Meu A de R vai ser o quê? πr quadrado. Então, vai ficar πr quadrado. Menos A de 3. Então, é o valor da minha função quando A vale 3. Quando o elemento X vale 3. Então, aqui eu coloco 3, ó. Quanto é 3 ao quadrado? 9, né? Então vai ficar 9 vezes quem? Π. Eu sei que você faria isso, provavelmente. Eu não vou fazer. Eu vou jogar assim, ó. Menos π r ao quadrado. Aí tu vai dizer, porque talvez isso já tenha um pouquinho a visão. Talvez sim. Dividido por quem? Por r menos 3. Olha rápido e não vai errar. O que é que tu faria? Terceira vez. Bora lá. Olha para o numerador. Diga, minha amiga, alta. Hein? Vou colocar o π em evidência. Fator comum. Sim ou não? Ah, mas eu não quero. Tudo bem, não faça. Eu tenho π no primeiro e tenho π no segundo. Coloca para frente para facilitar a tua... Eu te garanto que... Bom? Então vai ficar o quê? O π em evidência. π vezes o limite é uma maneira alternativa. Você... Aqui não é x, é r. Quando r tende a 3, de quem sobrou? Quem foi que sobrou? R quadrado menos 3 ao quadrado. Aí talvez tu me pergunte, sim, por que você não colocou logo 9? E eu que te pergunto, por que eu não coloquei o 9? Porque eu tenho uma diferença de 2 quadrados. E o que é uma diferença de 2 quadrados? Produto notável, o produto da soma pela diferença. Se eu coloco 9, depois eu tenho que voltar para o 3 ao quadrado. Então, deixei assim, dividido por quem? R menos 3. Isso aqui é o limite, não esqueça do π que está na frente, de R tendendo a 3, de R mais 3 vezes R menos 3. Tudo isso sobre R menos 3. Deu para entender? Diferença de 2 quadrados. Já vi isso várias vezes. Tá? Aí agora posso cancelar, porque está tendendo a 3 o limite. Tudo bem? E aí quando R tende a 3, aqui é 3. 3 mais 3. 6. 6 o quê? 6π. Acabou. Deu para entender, gente? Aí? Sim? Compreenderam ou não? Fui muito rápido. Deu para compreender, gente? Vamos lá. Sim? Bonito, né? E aí, como os matemáticos fazem, troca um número, troca uma letra e as situações são similares. Tá? Vamos lá então. Calcule f' de 2 para f de x igual a quem? X quadrado. Vou colocar bem para cá. Professor, já sei de cabeça quanto é f' de 2. Estou estudando direto, vi algumas regrinhas, videoaula, então tá tanto. Legal. Isso a gente lá na frente você vai utilizar isso aí, tá bom? De forma bem direta, daí você acabou e tchau. Mas por enquanto vamos usar o rigor das definições, tudo bem? Então eu quero calcular a taxa de variação instantânea no ponto 2. Tá? Vamos lá, isso aqui é o limite, e aí eu posso usar uma daquelas das duas lá, eu vou usar a primeira, tá? F de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende a x0. Tudo bem? Tá? Vamos lá. Isso aqui vai ser o limite quando x tende a x0. Quem é o x0? É o 2? Eu quero calcular o f' de 2. Se eu quero calcular o f' de 2, então meu x0 vale 2. Tranquilo? É o meu ponto 2. Então vai ficar f de x, que é meu f de x? X ao quadrado, menos
f de x0. Então, é o valor do f calculado nesse x0, que vale 2. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado. Eu não vou resolver, porque eu já notei que vai dar uma diferença de 2 quadrados. Dividido quando x tende a 2. Tranquilo? Tá? Isso aqui é igual ao limite, quando x tende a 2, de x mais 2 vezes x menos 2 sobre x menos 2. Alguma dúvida nisso aqui? Diferença de 2 quadrados. Produto da soma pela diferença, novamente. Tranquilo, amigos? Corta e corta. Sobrou x mais 2. Quando x tende a 2, coloca o 2 aqui. 2 mais 2, 4. Então, f' de 2 vai ser quem? 4. Tá? Aqui vai ficar 2 mais 2. Pronto. Então, a derivada da função f de x igual a x quadrado no ponto 2 dá quanto? 4. Deu para entender aí? Agora, deixa eu fazer uma perguntinha. Presta atenção. Quando x é 2, presta atenção. Quando o meu x é quem? 2. Quanto era que dava o f de x, que é o f de 2? Aí eu vim aqui, 2 ao quadrado dá quanto? 4. Então, meu f de 2 vale quanto? 4. Isso aqui é um ponto, né? É um ponto x e y. Não vai te esquecer que o y é a mesma coisa que o f. Então, esse ponto aqui é o ponto 2 e 4. Tranquilo? Um ponto. Um ponto da minha função f, 2 e 4. Aí eu calculei a derivada. Calculei a derivada em qual ponto? 2. E eu falei no início da aula, já fui logo antecipando, que quando o x tende o quê? A 2, a minha reta ela vai se aproximando, e essa reta é uma reta o quê? Tangente, não falei isso? Ela sai provavelmente de secante para uma reta o quê? Tangente. E este 4 que vocês obtêm aqui, ele é o coeficiente angular. De qual reta? Ele é o coeficiente angular da reta tangente. Tá? Que passa em qual ponto? Que passa em qual ponto? 2 e quem? E 4. Deu para compreender? Aí a minha pergunta é simples. Mudei o ponto. Ali o ponto é 2 e 4. Se eu mudar o ponto, o coeficiente angular vai ser o mesmo? O que é que você acha? Pensa aí. Mudei o ponto. Pega uma função qualquer. Muda o ponto. O coeficiente angular é o mesmo ou é diferente? O que é que tu acha? Olha para cá. Tá fora de escala, tá? Desculpa aí. F de x é igual a quem? X quadrado. Não seria mais ou menos isso aqui, o gráfico da função x quadrado? Tudo bem? Tá? Eu vou supor que bem aqui... Depois eu coloco na GeoGebra para você ver que vai ficar bonito. 2. Tudo bem? Quando x é 2, a imagem vale quanto? 4. Não é isso? 2 e 4 na minha função? E aí quando eu tenho 2 e 4, neste ponto passa uma única reta. Vai passar uma única reta. Que tá feio pra caramba aqui. Eu vou jogar no GeoGebra que vai ser mais fácil. Vai passar uma única reta o quê? Tangente. Professor, e se eu colocar um ponto bem aqui? Aí a minha pergunta é essa. É a mesma reta tangente? Não. Mudei o ponto, vai passar uma outra reta. Uma outra reta o quê? Tangente, porque eu estou calculando reta tangente pontual naquele ponto. Mudei o ponto, uma outra reta tangente e uma outra reta tangente. Deu para entender? Mas neste ponto bem aqui,
O que eu posso te afirmar, como eu falei para vocês e mostrei, o coeficiente angular da reta vale quanto? Vale 4. Agora, vou precisar de uma parte do conteúdo aí de geometria analítica que vocês devem lembrar. Alguém lembra qual é a equação da reta? Como é a equação da reta? Função afim. Pensa. Y é igual a quem? A x mais b. É uma maneira, né? Y é igual a ax mais b. Alguém lembra o que é o A? Coeficiente angular da reta, o quê? Tangente, não era isso? Continua da mesma maneira, não muda. Ah, coisa bacana, então. Agora vai ser fácil a questão da prova. Calcule a equação da reta tangente naquele ponto. Primeiro passo, usa o limite. Né? Naquele ponto eu vou calcular a taxa de variação. Calculei naquele ponto, cheguei no número. Esse número é o coeficiente angular da reta, o quê? Tangente. Agora falta a equação da reta. Calma aí. É essa. A é o coeficiente angular. Quanto vale o coeficiente angular aqui? 4. Aí vai ficar 4x mais b. Aí tu vai dizer, pô, ainda não finalizei. Porque está faltando agora o valor de qual letra? Da letra B. Você concorda que essa reta vai passar em um ponto? Vai não passar num ponto. Qual é o ponto que ela vai passar? Qual é o ponto que ela vai passar? Não é 2 e 4? Calma aí, mas 2 é o valor de x e 4 é o valor de quem? Se eu jogo o x e jogo quem? O y, eu encontro quem? O b. Aí morre a questão, eu encontro a equação da reta. Porque eu conheço um ponto. Do jeito como está aqui, isso aqui não é finalizada a equação da reta. Deu para entender? Aí, ou seja, se eu conheço o coeficiente angular passando naquele ponto, é porque eu conheço o ponto. Então, eu pego o ponto e substituo aqui. Então, vou substituir meu ponto aqui. Y, meu y é 4, igual 4 vezes x, x, quanto vale meu x aqui? 2. Somado com a letra B. Equação do primeiro grau encontra a letra B. Tudo bem? Vamos lá então. 4. 2 vezes 4 dá 8 positivo. Passa para cá 8 negativo. Igual a quem sobrou, que é a letra B. 4 menos 8 dá menos 4. Tudo bem? 4 menos 8 menos 4. Então a letra B vale quanto? Menos 4. Tranquilo? Agora eu finalizo. B é menos 4, então a equação da reta fica y igual 4x somado com b. Quem é o meu b? Menos 4. E isso é a equação da reta tangente. Bonito, né? Deu para entender, gente? Isso aí? Tranquilo? Dá para passar uma dessa, não dá na prova? Vai ser fácil, todo mundo vai acertar. Assim espero, né? Quanto foi a minha reta lá, gente? 4x menos 4? É, né? Estou digitando aqui no GeoGebra só para a gente ver que a minha figura é feia pra caramba, né? 4x menos 4. Olha aí. Isso aí não é uma parábola? É, e essa parábola representa o f de x igual a x quadrado. Tudo bem? E bem aqui, se você analisar aqui, bem aqui nesse ponto, tá vendo lá o cursor? Sim ou não? Quanto é que vale o x aqui? 2. E quanto vale o y? 4. Então ela está tocando no único ponto. Se eu ampliar o GeoGebra, né, você vai ver que ele vai tocar no único ponto. E quem é esse único ponto? O ponto 2 e 4. E essa reta é uma reta o quê? Tangente. Deu para entender aí, gente? Sim ou não? Tá aí, ó. Vai ampliando aqui de qualquer maneira e você vai ver que toca no único ponto. Tá bom? Ok. Tranquilo, então, como foi definida a derivada? Tá? Então, só estou mostrando para vocês aqui no slide como é derivada quando x tende a um ponto P. Tá? Aqui, sem incremento, e a de baixo é com incremento. Tranquilo? Alguma dúvida? Bom, e aqui, bora calcular mais uma derivada? Agora é só calcular a derivada e assim vai. Tá? Quanto tempo eu tenho mesmo que você falou? Vou passar. E aí? Escolhe uma aí para mim. Primeira ou segunda?
Tem certeza? Só escutei um falar, então vou fazer a primeira. A outra já fica para te fazer, então. Pode escolher o mais difícil, por isso que eu falei isso. Seja f de x igual a quem? Raiz cúbica de x. Eu quero determinar a derivada, tranquilo? Já posso falar isso, né? Derivada no ponto 1. Derivada no ponto 1. Então, vamos usar lá uma das duas. Eu vou usar essa daqui, tá? Limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Quando x tende a quem? A x0. Pergunta número 1. Quem é o x0? Quem é o x0? 1. Eu quero a derivada no ponto 1, então meu x0 vale 1. Então vamos lá. Limite de f de x. F de quem? De x. Quem é o meu f de x? Está aqui a função. Da raiz cúbica de x menos f de x0. F de x0, então, é a raiz cúbica do x0. Só que meu x0 vale quanto? 1, raiz cúbica de 1. Tranquilo? Posso prosseguir? Isso sobre x menos o x0, que o x0 é 1. Isso quando x tende a x0, que vale 1. Há alguma dúvida? Não? E daí em diante é apenas o quê? Limites, que vocês já estudaram. Inclusive, eu acho que já até fiz essa questão. Eu já fiz essa questão. Tá? Eu lembrei que eu fiz essa questão. Vai dar 1/3, eu já até fiz aqui na sala de aula. Tá bom? Eu até perguntei para como é que faria, e falou, faz o conjugado. E aqui daria errado o conjugado. Daria o quê? Errado. Por quê? Porque é raiz cúbica. E aqui eu não vou fazer, eu já fiz, você olha alguma aula minha anterior, não sei se foi a passada ou a retrasada, que eu usei aquela ideia aqui de... Eu não vou finalizar, tá, gente? Que eu já fiz essa questão. Sério, eu já fiz ela. Não vai daqui do lado, tá? Vou colocar aqui. Vezes a ao quadrado mais ab mais b quadrado. Lembra que eu fiz isso aqui? Eu fiz, já fiz essa questão. Depois você dá uma olhada que já está feita essa questão. Vai dar 1/3. Tá bom? Não vou refazer novamente. Tá? Vou fazer a segunda. X quadrado mais 4 no ponto 2. Nem percebi. F de x é igual a x quadrado. Não pensa que eu estou fugindo, tá? É porque eu já fiz essa questão. Ela dá um pouquinho de trabalho. Depois você reveja aí no seu material. Eu quero f' de 2. Vamos lá então. Vou fazer aqui rapidinho. Isso aqui é o limite quando o meu x tende a 2. Aí eu vou usar lá. F de x. Quem é f de x? X quadrado mais 4 menos abre parênteses, f de x0. Quanto é que vale meu x0 aqui? Vale 2? Então, vou colocar o quê? 2 ao quadrado. Vou até colocar de outra cor, vai ficar o quê? 2 ao quadrado, somado com quem? Com 4. Tranquilo? Isso aqui é o f de 2. Tudo isso dividido por quem? X menos 2. Posso prosseguir? Tá? Isso aqui vai ser o limite de x quadrado. Também já fiz. Olha para cá. Já vou finalizar a aula. 2 ao quadrado. 4. 4 com mais 4. 8 positivo passa 8 negativo. 8 negativo com 4 positivo. Dá quanto isso? 4. Mas o que é o número 4? Esse 4 é positivo ou negativo? Negativo. Menos 4. O que é menos 4? 2 ao quadrado. Tranquilo? Ou fui rápido demais aí? Só fiz a conta. Tudo isso dividido por quem? X menos 2. Quando x tende a 2. Fiz ou não fiz essa conta hoje já? Já fiz. Diferença de 2 quadrados. Produto da soma pela diferença. Não vou fazer novamente. Isso aqui vai dar o limite
quando x tende a 2, que vai dar de x mais 2. Coloco 2, 2 mais 2 vai dar quanto? 4. Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então, na próxima aula, a gente vai sair da parte pontual e começar a derivar funções no sentido geral. Aí é quando tu vai dizer, já posso fazer isso e pronto. Agora eu já ter a derivada da função, então é mais rápido. Tudo bem? Um abraço a todos. Tenham um bom dia e bons estudos também.